E não é que a Federação Italiana de Futebol usou design para transformar o seu brasão em um logo? Eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldo cultural que faz parte desse mundo louco que a gente vive. Você que já conhece já sabe, mas para você que está vindo pela primeira vez, eu vou pedir para você, por favor, já dá o seu joinha, já se inscreve no canal, comenta, se possível, compartilha. Por que eu estou te pedindo isso? Porque se você assina as notificações e dá o seu joinha, o YouTube entende com um algoritmo novo que você gosta do conteúdo que eu estou fazendo para você e você vai conseguir receber com maior frequência. A mesma coisa se você me segue no Instagram e também no Facebook. Tem que dar like, tem que dar joinha, tem que comentar, porque senão eles não vão te entregar esse conteúdo. Antes de qualquer coisa também, esse vídeo aqui vai para o Marcelo Baldin e para o Felipe Nicodemo. Eles estão aparecendo aqui, eles pediram para eu falar sobre o novo escudo da Federação Italiana. Então Marcelo e Felipe, esse vídeo aqui é para vocês. Amici, parece que a era do futebol tradicional está chegando ao fim, definitivamente. Foi apresentado no último dia 2 de outubro de 2017 o novo logotipo da Federação Italiana de Futebol. É isso mesmo que você ouviu, não é brasão nem escudo, é logotipo mesmo. A FIGC, ou Federazione Italiana del Gioco Calcio, ou a Federação Italiana do Jogo com os Pés, uma tradução literal para o português, fez um evento bichão mesmo, só para figuras super importantes, os vipão da Itália tudo lá, figuras proeminentes do mundo político, das artes e obviamente também do esporte. No Maxi Museu, que é um museuzão ferrado na cidade de Roma, Museu Italiano da Arte Moderna, museu recente, foi feito o projeto por ninguém mais, ninguém menos do que a Zaha Hadid, que recentemente faleceu, mas que é um ícone dessa arquitetura ultra contemporânea, com essas formas mais orgânicas e tal. A mulher era um fenômeno e esse museu foi construído especialmente numa área que estava desapropriada. Eram antigos quartéis militares. Essa área é conhecida como Upper Class ou Roma Norte. E um detalhe interessante do Maxi que vale a pena ressaltar e também justifica o fato de o lançamento de algo dentro do universo do esporte ter sido feito nesse museu é que ele não é um museu comum. Obviamente, ele está falando da arte do século XXI, então tem toda uma questão de contemporaneidade desses novos movimentos que começam a acontecer no mundo inteiro. E o museu ele não tem uma restrição, ou o que a gente chama de baixa temporada em museus, quando você só tem as mostras especiais dos grandes artistas e tudo mais. Lá rola evento, palestras e tal. Então ele é um museu bem eclético e bem vivo, e também por isso eles escolheram esse local para o evento, além de ser uma área bastante nobre e que é interessante para a cidade do ponto de vista político, dar ênfase. Se você for algum dia para Roma, eu recomendo que você visite, ou mesmo se você não puder nesse momento, dá uma olhada no site dos caras, que tem muita coisa bacana, vale a pena conhecer. Bom, passada essa dica culturale, vamos ao que interessa. O novo logino da Federação Italiana foi concebido sobre o seguinte mote ou tema: refinando o nosso olhar. Refinando o nosso olhar para integrarmos tradizione e modernità. Valentino! You know, I love beauty. Antes de falar especificamente sobre o logo, tem um detalhe bem interessante de trazer à tona, é que o fato da Federação Italiana ser meio bipolar em relação ao que diz respeito às transformações que ela propõe para o seu escudo, para o seu brasão e agora para o seu logo. Os caras não têm meio que uma linha de um fio condutor muito lógico, não. Bom, como poderia deixar de ser, né? Estamos falando da Itália. Se por um lado o design leva pelo menos 30 anos para ser mexido, para ser modificado,
totalizando são 14 alterações, 119 anos de existência. Por outro, alguns símbolos, por exemplo, eles vão e voltam, né? Num intervalo que de repente é até de 60 anos entre uma apresentação e outra, ou de repente são integrados com outros elementos e conceitos do momento vigente. O novo logotipo inclui, como quase toda a sua história, o uso do azul azzurri. Esse azul que está aqui, super clássico italiano, que quando você bate o olho você já fala, puta, esse aqui é o azul da Itália, não tem como fugir disso. Realmente é um símbolo de identidade muito forte, talvez até mais forte do que o brasão, né? Todo mundo, quando vê essa cor, mesmo que não seja do futebol, de alguma maneira associa isso diretamente com a seleção italiana. E é um baita do mérito dos caras nisso daí. A palavra Itália, que nas versões anteriores, de 2006, 2007 e antes até, que estava mais light, mais fina, aqui ela ganha um status maior, um destaque maior, e ela está mais bold, né? Mais consistente, mais encorpada. E uma das razões disso ter acontecido foi para ressaltar esse orgulho de ser italiana. Acho que eu já ouvi isso aqui por essas bandas. As estrelas que na versão anterior estavam dentro do escudo, agora estão por fora ornamentando o desenho do brasão, né? Ou o desenho do logotipo que remete a um brasão, como você preferir. Mas o fato é que elas ganharam muito destaque, também assim como o nome Itália. É uma das métricas, uma das exigências do novo presidente, que foi reeleito, era vice, foi reeleito, e diz que esse processo durou ao todo 3 anos. Então eles quiseram também ressaltar, essas estrelas tinham até um destaque nos brasões anteriores, como vocês podem ver aqui, mas agora os caras bateram no peito mesmo e assumiram, deram até uma esnobada, nós é tetra mesmo, fi. Ou, nós siamo tetra mesmo, figlio. Então, ainda sobre essa história do conceito, né, de olhar mais fresco, mas sem perder o laço com a tradição, o fato deles estarem usando esse Itália mais bold é em referência a esse símbolo aqui de 52, que foi a primeira vez que apareceu a palavra Itália. Enquanto as linhas em dourado representam força e sucesso. Inovador, né? Inovatore, né? Mais ou menos. Então, tem até umas aspas aqui do Carlo Travecchio, que é o presidente da FIGC, e aí ele ressalta exatamente isso. Pô, não, a gente fez esse símbolo aqui mesmo para termos orgulho do que a gente é como futebol no mundo, a nossa representatividade. O processo todo levou 3 anos para ser feito, a gente tem a presença desse azul, mas o logo está mais moderno, está mais adequado com o que são as necessidades de uso hoje para plataformas móveis, para computadores, também para molecada, só que sem perder o olho na tradição. E aí ele falou, não, as estrelas são um motivo de orgulho aí para todo o país e tem que ficar evidente mesmo e tal. Então é assim, aquela coisa, né? O cara também quer marcar o seu período, não tem muito jeito, quem trabalha com marca sabe disso. Sabe que sempre que tem uma mudança do ponto de vista do status, do poder, uma das maneiras de marcar esse período, né? Vai que o cara dá sorte de ganhar a Copa e ter transformações obviamente importantes do ponto de vista de gestione, ele vai lá e fala, ó, esse aqui é o meu escudo, é o escudo do meu período, do meu tempo, e aqui a gente ganhou mais uma. Enfim, tem muito do componente vaidade e poder no que diz respeito ao dos principais símbolos, que é o brasão, ou escudo de uma federação responsável por coordenar o futebol de uma nação inteira. E outra, só mais um ganchinho, esses caras aí não são bobos nem nada, né? Então, eles sabem que esse tipo de ação gera muita mídia espontânea. Os jornalistas também, os cadernos de esporte e jornalismo em geral precisam de fatos novos, precisam de notícias para poder vender. E quando você faz uma ação como essa, espontaneamente você está contribuindo para que todo o mecanismo do futebol funcione. Então é muito bem visto, é muito bem recebido esse tipo de ação. Obviamente, se o trabalho do designer e o design for muito bem feito. Nesse caso aqui, eles tiveram sucesso, né? A Itália é um país bem tradicionalista, especialmente quando você fala de design visual. No design de produto, eles são até mais arrojados. Eu reputo que eles são muito melhores designers de produtos, artesãos, do que designers gráficos, embora também tenha uma grande tradição do ponto de vista de artes plásticas, mas o design gráfico italiano não é o melhor da Europa, pelo menos para mim. Falando especificamente do evento de lançamento, que foi muito bem elaborado, muito bem executado,
embora relativamente simples, ele reuniu essa casta, né, italiana, como eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, e mostrou o processo evolutivo do escudo, desde o seu primeiro, né, brasão até chegar aqui no logo. Além das camisas, né, as principais camisas que fizeram a história do futebol italiano e elementos, badges, símbolos, todos esses pins, essas coisas todas que a gente adora, flâmulas, chuteiras, esses elementos ficavam no Museu Italiano do Futebol, que fica em Converciano. Agora falando sobre a evolução do escudo, o que ele era e como que ele chegou até aqui. O primeiro símbolo, o primeiro emblema utilizado pela seleção italiana era o brasão da Casa de Savoia. Esse daqui, incluindo também a cruz em branco dentro de um escudo vermelho, rosso. E esse escudo foi usado pela primeira vez com a camisa azul por conta dessa exigência do Felipe Radici, que até 1910 a Itália tinha jogado de branco, depois passou a jogar de azul com o uso desse brasão. E a estreia foi com a seleção francesa. Mas nem tudo são flores. Durante o período do fascismo, eles adicionaram essa coroa de flores aqui e o símbolo do fascismo na camisa, que até mudou de cor, virou preta. E com isso, pasmem, a Itália ainda ganhou 2 Copas do Mundo, 34 e 38, vai vendo. E ainda de lambuja ganharam o ouro olímpico. Esse time era comandado pelo lendário treinador Vittorio Pozzo, que comandou a seleção na final de 38, né, na França, na Copa da França de 38. E aí, como já estava um clima bem pesado na Europa naquele período, né, com o surgimento do nazismo, do fascismo, enfim, a xenofobia pegando fogo lá na história, eles foram super mal recepcionados no estádio. Chegaram no estádio com uma saraivada de vaias e ainda fizeram a saudação lá do fascista e tal durante o hino. O negócio pegou mal, mas ainda assim os caras ganharam, velho, ganharam a Copa. Mas depois que a guerra acabou, o futebol também foi um elemento importante para resgatar e tirar a Itália da profunda crise, né? O país totalmente esfacelado. Afinal, ele fazia parte do eixo, né, dos países do eixo do mal lá, que foram derrotados. A economia estava destruída e o futebol também foi um objeto de resgate importante do orgulho nacional. E aí a troca por esse símbolo aqui, e aí voltando a usar as cores azul e tal, buscando realmente algo melhor do que tinha sido o passado recente. E aí em 52, esse símbolo aqui que eu já comentei, que foi o que pela primeira vez usou um text box, né? Essa área quadrada, essa caixa, onde está escrito, grafada a palavra Itália em dourado, que era de novo para manter e ressurgir a Itália também futebolisticamente, porque vinha de períodos terríveis desde então, e aí ganhou pouca coisa, começava a ter uma geração que poderia despontar como uma geração consistente e vitoriosa novamente. E esse símbolo acabou meio que dando uma sorte, assim, se comparar desde que ele foi criado. Óbvio que foi um período longo, né? Em 68 eles foram campeões da Euro, né? E em 70 foram vice-campeões do mundo, sendo que tiveram um jogo épico com a Alemanha, um 4-3, que é um dos maiores jogos de todos os tempos e é super falado. Aqui não tanto no Brasil, porque tem mais o foco na conquista da seleção de 70, que é a seleção clássica brasileira, mas esse jogo entre Alemanha e Itália é um jogo épico que entrou para a história do futebol mundial em todos os tempos. Depois desse período, o símbolo sofreu uma alteração só em 74, com o tricolore italiano ornamentado por um escudo circular e com uma linha de contorno em dourado. Já em 1982, ou seja, 8 anos depois, você já percebe uma pequena alteração na estrutura do escudo, né, da Azzurra, e a entrada do acrônimo FIGC, que são as iniciais da Federação Italiana do Gioco Calcio, a Federação Italiana de Futebol. Aí em 84 eles colocaram esse brasão arredondado aqui e fizeram essa fusão no desenho do escudo. E aí eles já aproveitaram para posicionar, usar esse elemento como uma forma de ornamentar as 3 conquistas, né, que a Itália havia conseguido, 34, 38 e 1982. 10 anos depois da última alteração mais radical, em 1992, ou seja, 25 anos atrás,
o país abriu, a Federação Italiana abriu inscrições para que as pessoas pudessem criar o novo símbolo. Foi um primeiro concurso aberto e que dava possibilidade para que profissionais e não profissionais pudessem sugerir qual seria o novo design do escudo da Federação Italiana de Futebol. Eu particularmente acho esse símbolo demais pela construção e pela maneira como ele consegue retratar um período estético de uma época. A vencedora foi a designer Patrizia Patatini. Cara, eu procurei que nem um louco a imagem dessa mulher. Se de repente você tem, me manda, que eu tento incluir depois um anexo num próximo vídeo, mas eu não encontrei nenhuma imagem dela. Talvez ela não fosse uma designer muito famosa, mas o fato é que a solução que ela deu para esse escudo é maravilhosa. Vou explicar o porquê com um pouquinho mais de detalhe em relação aos demais. O conceito todo é muito feliz porque ele parte da palavra io, que seria eu em italiano. Então, a seleção como a representação do indivíduo e da identidade italiana. Olha que bacana. E esse io tá tombado, como seria a Torre de Pisa, um grande ícone italiano, né, da arquitetura italiana, mundial, e a cabeça do O, que forma a palavra io, ele também pode ser visto como um indivíduo, o pictograma que a gente tem no que seria banheiro dos aeroportos, a representação do homem. Então, conceitualmente, você já vê um processo muito feliz e um pensamento muito sofisticado. E aí também você tem uma sofisticação na hora de compor. Como eu falei, esse símbolo ele remete muito ao tipo de design que era praticado na época. Pelo uso da tipografia, a maneira como você fazia o encadenamento, as soluções visuais que você tinha para poder encaixar a quantidade de itens, como as estrelas, a bandeira tricolor, enfim, você conseguir manter o conceito, mas ao mesmo tempo trazer e carregar todas as outras informações e símbolos que precisavam estar presentes dentro dessa proposta. E aqui você também tem as variações de aplicação na forma completa, né, o que seria um uso vertical, horizontal e uma forma mais sintética, quase que monocromática. Ou seja, houve um estudo aqui, foi tratado realmente como um projeto e para mim, que tenho 37 anos e na época tinha 12, é um símbolo muito forte, porque foi uma das primeiras identidades bem fortes da seleção italiana que a gente já começava a ver aqui na televisão, passando nos canais de TV aberta e tudo mais, né, no Show do Esporte, que era um programa incrível, um domingo inteiro, só de esportes na Bandeirantes, apresentado por grandes ícones do design, do jornalismo esportivo. Então esse símbolo para mim ficou muito forte, muito impregnado no meu imaginário e tenho certeza no imaginário de muita gente da minha geração também. Mas, como eu falei desde o começo, os caras não são muito criteriosos nesse processo de transição. E 8 anos depois, em 2000, eles fizeram uma outra alteração no escudo e aí dessa vez agora com um retorno de novo do brasão com a bandeira tricolor italiana. Mas isso tinha até uma justificativa, né? Porque foi a primeira vez que o brasão apareceu na camisa, foi em 50. Então, de 50 para 2000, nós tínhamos aí um período de 50 anos. Então, se justifica pela efeméride a volta do uso do escudo, embora, de novo, ele não tivesse nenhuma relação com o que foi proposto anteriormente. E aí que eu falo dessa falta de critério. A Itália tentou usar esse escudo com as 3 estrelas e simbolizando as conquistas e o brasão em 27 de outubro de 82, num amistoso contra a Suíça, depois de ganhar a Copa, para ostentar e mostrar para sua torcida que o seu poder, o seu poderio, né, dentro do futebol mundial. Só que isso foi limado pela FIFA. Até então não era permitido que os times ostentassem, que as seleções ostentassem as suas conquistas nas camisas oficiais. Era um regulamento que a FIFA super tradicionalista foi abrindo, só foi permitir na Copa de 1994, no pós-Copa. Esse símbolo durou até 2006, quando a Itália fez um novo redesign para a Copa que ela ganhou pela última vez, e aí ele buscava uma linha mais racionalista, uma forma mais reta, né, que a gente tem aqui, como vocês podem ver. Então foi esse escudo que ficou sendo utilizado durante um bom tempo e tinha essa construção estrutural que lembrava meio que aquelas bandeiras que ficavam nos parapeitos das torres italianas, dos palácios e dos prédios oficiais italianos. Além do destaque, né, maior para o acrônimo FIGC, né, que eles já ganharam mais destaque. Então criaram isso pré-Copa, esse símbolo deu uma baita sorte, óbvio, foram campeões em 2006, 11 anos atrás já, né?
tempo voa. E aí, obviamente, por conta da nova conquista mundial, eles tiveram que fazer uma outra alteração. Então, no período de pouco mais de 2 anos, o escudo sofreu 3 alterações. E aí o FGIC ganhou mais destaque ainda, como não poderia deixar de ser, e aí houve essa composição de rearranjo com as estrelas. Também mudaram a estrutura do nome Itália comparado com o anterior, ele ficou um pouco mais bold. E esse símbolo tem 2 elementos assim que me chamam bastante atenção. Um é essas formas, esses grafismos aqui que formam também as cores da bandeira italiana, mas também remetem ao que seria o uso do espaço negativo e remetem ao que seria a bola de capotão antiga, tá vendo? Ó, comparando uma com a outra. Então seria a estilização do que seria uma bola de capotão, e mesmo essa forma, esse desenho, a maneira como ele está encaixado, remetem ao que seria um escudo. Dá uma olhada aqui. Então isso é muito interessante porque inconscientemente a gente consegue perceber, fazer a leitura desse tipo de forma. Haja vista o que a Jequiti faz aqui no Brasil, né? Mas isso daí é o que a gente chama de mensagem subliminar. Era muito utilizado e foi até proibido nos Estados Unidos nos anos 50 com o poder da propaganda naquele período. Bom, por fim, a última análise, depois de a gente analisar a história inteira, justificando o porquê desse novo escudo ter sido um bom projeto. Como eu falei já no começo, você tem sim uma consistência maior do ponto de vista dos últimos 3 em relação a esse resultado. Então, nessas últimas 3 alterações, há uma sequência, há uma lógica, né? Há uma manutenção do que seria uma identidade. Eu só acho que o FGIC aqui deveria, de repente, ter tido um destaque um pouco melhor solucionado, uma vez que você já tem o escudo arredondado e você usar o espaço negativo como está sendo usado agora, é meio que você replicar um elemento que está inconscientemente sendo percebido. Mas, whatever, ele tá ok, vamos dizer assim. O ponto positivo é o foco maior na palavra Itália, ou seja, o país, e aí o FGIC ganha menos destaque em relação às edições anteriores, que realmente quem é protagonista nessa história toda são os jogadores, é o país. Obviamente a federação é importante, é um órgão importantíssimo, só que ele tem que ficar ali fazendo o seu trabalho de maneira mais discreta. Eles tiveram esse entendimento que foi muito bacana. Em relação ao uso das cores, não tem nem o que falar, esse azul é matador, né? Não tem como fugir disso, e trabalhar esse tom de azul dessa forma conseguiu dar uma certa jovialidade. Ele não é o mesmo tom, mas você olha e faz associação direta. É um elemento identitário muito forte, e o fato da forma estar mais orgânica, estar mais palatável em relação àquela forma rígida anterior, acho que ficou mais agradável. E o logo é mais flat design, né? Que eu já falei aqui em outros episódios, em outros vídeos, que é essa linha, essa corrente, essa tendência que sintetiza ao máximo a forma sem empobrecê-la, mas usando o essencial, os elementos essenciais, para que você faça o reconhecimento daquilo que está sendo exibido, do símbolo, da marca, enfim, do logo, do brasão, mas ao mesmo tempo você consiga trabalhá-lo nas escalas variáveis que hoje em dia, com o tipo de tecnologia disponível, você precisa pensar antes de construir a marca. Então ela tem que funcionar bem, de novo, numa testeira gigantesca de um estádio, na camisa e no uniforme, mas também tem que funcionar quase microscopicamente nas plataformas mobile. E você também aqui já tem exemplos de aplicação no websites com as variações em tons de cinza e mesmo de preto. Então ela ficou muito forte, essa flexibilidade de uso foi foi a grande sacada de design, que a gente pode dizer assim, para esse projeto. O único detalhe final são as estrelas, que ficaram para mim demasiadamente evidenciadas. Mas, se a gente parar para pensar do ponto de vista de Copa do Mundo e do uniforme de seleção, é diferente de você ter, por exemplo, o uniforme do clube, que todo ano está disputando, ou quase todos os anos, está disputando uma Champions League, uma Liga Europa, um campeonato regular do seu país. Então, no caso das seleções, se justifica assim o uso das estrelas. Em relação aos clubes, eu sou contra. E aí, seus carcamano, gostaram desse vídeo? Espero que sim. Quero agradecer de novo
a você que tem acompanhado o canal, tem dado força, tem dado like, tem comentado, tem compartilhado, continua fazendo isso. Eu preciso que cada vez mais, a gente está crescendo organicamente, já passamos de 4.000 e o programa, o vídeo é feito para você e eu aceito todas as suas sugestões, mandem críticas, temas que vocês gostariam de ver, eu vou atender todo mundo na medida do possível. Só estou conseguindo fazer 2 vídeos por semana e olhe lá, se a gente crescer, se o canal aumentar, a gente vai aumentando a equipe e vai produzindo mais vídeos, beleza? Não esquece de assinar as notificações, entra nas redes sociais, manda comentário, compartilha, enfim, conto com o teu apoio. Valeu!